Olá amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Nessa próxima meia hora vamos discutir o futebol da cidade metropolitana e Blumenau, que estão aí já entrando na quarta rodada do Campeonato Estadual da Série B. Mesmo com a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro das séries B, C e D não para. E a expectativa, claro, é em relação ao Mundial e a estreia da seleção, que de certa maneira nos deixou preocupados para a sequência dos jogos da Copa do Mundo, e o próximo já é na sexta-feira contra a Costa Rica. Eu convidei aqui o Augusto Ittner, que é jornalista do grupo NSC, do jornal Santa Catarina, para falar sobre a seleção, sobre a Copa e os dois times, como mencionamos aqui, que disputam o Campeonato Estadual da Série B. Prazer tê-lo aqui, Augusto, no programa. Obrigado pelo convite, Minoso. Um abraço para quem nos acompanha na TVL. Bom, vamos começar com a seleção. Qual a tua avaliação? Ela, assim como me deixou frustrado, também te deixou com aquele ponto de interrogação? Não tanto assim. Não acho que tem muita gente vendendo esse empate do Brasil como uma hecatombe, como se tivesse acontecido algo espetacular. Ao contrário, não é bem assim. Eu acho que a seleção suíça vem de uma eliminatória europeia que ela é muito mais rígida, ela exige muito mais da seleção do que a eliminatória sul-americana. Na América do Sul a gente tem 10 seleções, classificam 4 de forma direta, mas na prática sempre vão 5, porque vai lá jogar contra o time da Oceania, ou como a Jordânia, como chegou a jogar o Uruguai Copa, em repescagens passadas. Então ela é uma eliminatória um pouco mais light, digamos assim. A Suíça não, a Suíça vem de uma baita sequência na eliminatória europeia e vem com esse crédito. Eu não vejo com essa dimensão toda o empate da seleção brasileira, porque a seleção suíça se propôs a uma coisa. Eu vejo como um problema o que se desenrolou a partida. O Brasil começar de forma muito eficiente, fazer o gol com o Coutinho, a torcida começar a cantar "o campeão voltou", que eu acho exagerado nesse momento da competição, e aí depois se deixar levar pela empolgação e parar de render aquilo tudo, principalmente ofensivamente. A equipe oscilou demais de forma ofensiva. Isso eu acho que é um problema e acho que é isso que o técnico Tite vai ter que resolver a partir de agora. Eu tenho dito aqui, inclusive na CBN também, nas minhas participações, que a disputa aqui nas eliminatórias, por mais que o Brasil reagiu no momento mais difícil da transição Dunga para o Tite, em comparação, e aí eu concordo contigo, com o futebol da Europa, porque você vê que de lá ficaram fora a Itália, uma seleção tradicional, 4 vezes campeã do mundo, a Holanda, que nunca ganhou o Mundial, mas chegou 2 vezes a uma decisão. Então são 2 seleções importantes que ficaram de fora dessa edição da Copa do Mundo. Agora, a forma como o Brasil jogou é que me deixou, de certa maneira, preocupado, porque a seleção ela começou no ritmo de como foram os amistosos anteriores à Copa, mas depois, quando o Brasil tomou o gol, sentiu. Porque jogou contra uma seleção que é diferente daquilo que é a eliminatória sul-americana e diferente daquilo que é a Áustria e um pouco diferente daquilo que é a Croácia. Um pouco. Questiono a questão Renato Augusto, fato. Não sei se o cara que está voltando de lesão nesse momento é o homem para ser o substituto, para ser o cara para criar a jogada naquele momento para a seleção brasileira. Era um momento que o Brasil não estava conseguindo criar, era um momento que estava com dificuldades para se defender com mais solidez, e aí coloca o Renato Augusto em campo, um cara que vem de lesão, não disputou os últimos amistosos. Peraí, tem alguma coisa. Tirar o Paulinho simplesmente pelo fato de ele ter levado, Casemiro, simplesmente pelo fato de ele ter levado o cartão amarelo, para colocar o Fernandinho... E ele estava bem no jogo, o Casemiro. Claro, só que ele era o único de marcação na frente da zaga. Aí com o cartão. Eu também acho que o Tite optou por tirar o Casemiro do time por conta do cartão. Não por uma mudança pura e simples. Agora, a outra mudança também, a saída do Paulinho pelo Fernandinho, o que foi? 6 por meia dúzia? Né? Nem isso, né? Tudo bem, o Fernandinho tem o chute de fora da área, mas não conseguiu. Quando ele teve a oportunidade no fim do jogo, ele também não marcou. E o que se precisa nesse momento é eficiência. Para fazer esse gol que o Fernandinho teve a chance no final do jogo, que a bola passou triscando a trave, e para ser eficiente na criação de jogadas. Não adianta você ter um quarteto com Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus e William, sendo que é um quarteto que não conseguiu render e não conseguiu se encaixar naquele momento ainda. Fato. Aí você precisa ter companhia. Quem pode ser essa companhia para eles? Não sei. Sacar alguém, colocar o Douglas Costa, um cara um pouco mais
potencial eficiente Um pouco ofensivo. mais criativo e mais de Talvez. chegada. Colocar o Firmino, que é um cara que vem num baita momento da Premier League na Inglaterra, talvez também. O Firmino, ele vem num momento espetacular, idolatrado pela torcida do Liverpool e que precisa ser respeitado. Muito se fala que em Copa você não só preza pela linearidade, pela constância do elenco que você vem trabalhando, como o Tite faz, como também por quem vive um grande momento e não foge muito do esquema tático que você está trabalhando. Ou seja, o Tite tem a opção do Gabriel Jesus e tem a opção pelo Firmino. Quem está melhor nesse momento? O Firmino. Escolheu o Gabriel Jesus, colocou o Firmino depois. Acho que hoje uma possibilidade de mudar isso é o Firmino. E ele demorou um pouco para fazer essa substituição. Até aquele lance que se reclamou o pênalti em cima do Gabriel Jesus, talvez ali que permitiu ao Tite se demorar um pouco para fazer essa alteração. Eu acho que o Firmino deveria ter entrado antes no jogo. Também acho. E acho que essa mudança do Firmino e a potencial mudança do Douglas Costa são coisas que podem mudar alguma coisa no decorrer da partida e fazer com que a seleção crie mais e seja menos instável, principalmente ofensivamente, durante a partida. E em Copas anteriores, vamos mencionar aquelas que o Brasil foi vencedor, nós tivemos, por exemplo, na Copa de 94, começou a Copa com uma formação, ela terminou com outra, né? Assim como foi de 2002, o Raí perdeu a posição, né? Ele foi como titular absoluto. E aí, em meio à competição, ele perdeu a vaga. Mas mudar demais nesse time Não atual, pode. não vai ter nem como. Você vai tirar o Marcelo, absoluto, o melhor lateral esquerdo do mundo de lá? Não vai. Não. Você tem um Talvez na sobre o Danilo, direita, mas vai colocar o Fagner? Daí tu tem o Marcelo que ataca e tem o Fagner com potencial de atacar também. Aí você vai desguarnecer todo mundo lá. E nesse domingo, se a Suíça tem um cara um pouco mais esperto, tinha espaço para jogar nas costas do Marcelo, hein? Também, sobe demais e faltou alguém para proteger. Era para ser o Casemiro e por aí vai. Enfim, Agora... então mudar muito, Minosso, nessa seleção, como mudou em outras Copas, não vai ter como fazer grandes mudanças. É o Firmino, é o Douglas Costa, é uma outra opção ali no meio campo. Fernandinho, por exemplo. Mais do que isso não vai ter que mudar. Agora, no jogo de estreia, em determinado momento, o Neymar demonstrou que estava sentindo dores e tal. Mas a todo instante bola parada, numa falta, escanteio, lá estava ele para cobrar. Salvo o momento que ele andou, como é que ele sentiu, parece a perna, e ali ele pediu para o Coutinho cobrar. No momento que ele tentou um chute, foi prensado e ele pediu para o Coutinho cobrar, foi a única... Pois é. Mas na prática... Agora, será que o Tite tiraria ele desse jogo? Porque ele não estava bem também. Não tira pelo fator decisivo. Mas o Neymar, um fator curioso, é que ele sofreu... E aí eu acho que o peso do empate em 1-1, se o Neymar sair antes, era maior. Aí vão dizer o que? Mas se o Neymar tivesse naquele X momento, teria feito. Tem isso, ele não pode dar o braço torcer para um cara que é decisivo. Mas o Neymar, ele foi o cara que mais sofreu faltas no primeiro jogo de Copa na história. Ele sofreu 10 faltas ontem. Então ele também é caçado dentro de campo. As outras seleções sabem que ele é o cara a ser marcado e vão para cima com isso. Teve rodízio para bater nele. Agora, Augusto, ele é caçado, mas também ele pede. Ele coloca o pé, ele vai para cima e aí vai apanhar. Porque ele é um jogador que tem velocidade, sabe se posicionar bem, se coloca muito bem. Então recebe e se pode, toca, sai para o jogo. Aí quando ele vai para o drible, para individualizar a jogada, ele se torna egoísta e vai levar pancada. E aí não tem coletividade. Nós temos 4 potenciais jogadores para ser individualista como ele, né? Os outros 4, ele tem que ser, mas não a todo instante como ele foi no jogo de estreia. Mas aí vai apanhar. Apanhando e sendo falta na prática, o problema não é dele. Agora, se apanhar demais e sair do jogo. Aí que está o problema. Aí que está o problema do Zuniga na Copa passada, por exemplo. Então, agora, a gente falou aqui do meio, do setor de frente. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Thiago. No gol suíço, você vê que o jogador sai lá do bico praticamente da grande área, nas costas do Danilo, passa pelo Thiago, passa praticamente por meio time da seleção brasileira. O goleiro também poderia ter saído, e aí tem essa reclamação do pênalti, do empurrão, foi de leve, no Miranda, né? Pênalti. Mas se não acontece esse toque, ele teria impulsão para interceptar essa bola que vem do escanteio? Não dá para saber, mas de qualquer forma o Miranda estaria na jogada. Ele iria subir. Ele não sobe porque ele é empurrado. Ponto final, na minha opinião. Então se ele sobe, mas é outra coisa, é outra situação, tudo pode acontecer. Agora questionar o Thiago Silva também acho que não dá. Porque o primeiro substituto seria o Marquinhos, por exemplo. Embora o zagueiro mais alto seja o Jeromel,
Mas o Jeromel não é o cara para entrar, ele não é a primeira opção para entrar. Eu acho que seria o Marquinhos, nesse caso. Seria o Marquinhos. Agora, o Brasil talvez tenha sido um resultado que, ao mesmo tempo que liga um alerta, ele nos dá uma lição de amadurecimento para a sequência da Copa. Porque não tem bobo aí, né? Salvo a Rússia, que começou goleando a Arábia Saudita, no mais nós vimos um Uruguai penando para ganhar de 1-0 do Egito. A Argentina pegou esse time da Irlanda aí que bota 11 dentro da área e o Messi perdeu um pênalti que não é normal, né? Exatamente. Tem que ver como é que vai estar essa Costa Rica contra o Brasil. Teoricamente a Costa Rica... Ela estreou com derrota para a Sérvia, né? Eu esperava um pouquinho mais. Mas o goleiro lá, o do Real Madrid, que é da Costa Rica, fez umas 2 defesas também. Sim, tanto é que na última Copa ele só foi para o Real Madrid por conta da última Copa, os pênaltis. Aliás, a Costa Rica fez uma excelente Copa, a última aqui no Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Mas eu falava em relação a esses candidatos, inclusive, à conquista, né? Você vê a dificuldade que teve a França para ganhar um jogo de 2-1. A Argentina, como dissemos, empatou. E a atual campeão perdeu o jogo para o México. E 1-0 podia ter sido mais, hein? E é isso que dá um alento para quem acompanha a seleção brasileira. Espera aí, se a Alemanha perdeu para o México, atual campeã, se a Argentina empatou com a Islândia, que não tem tradição em Copa, e teve uma proposta específica de jogo, a França, tão falada França, penou para ganhar da Austrália, que também não tem tanta tradição no futebol, empatar com a Suíça, nesse momento, na primeira rodada da Copa do Mundo, não é tão ruim assim. Tem que arrumar a casinha e ir para os próximos 2 jogos. O grande jogo, até aqui, a meu juízo, foi, por todas as circunstâncias, Espanha e Portugal. Sem dúvida. Só que Portugal tem o Cristiano Ronaldo. Só ele, que eu quero dizer, não mais é uma seleção comum, do nível médio para baixo. A Espanha já é diferente, mesmo perdendo o técnico quase 48 horas antes da estreia, é uma equipe que tem conjunto, que tem organização, que fez um belo segundo tempo e que vai mostrar força. Mas, enfim, é uma competição que é o Mundial, né? Por si só já nos chama a atenção e muitas seleções vão crescer, algumas vão surpreender no decorrer do campeonato. Augusto, eu vou fazer um breve intervalo e depois a gente retoma já essa conversa para projetar o jogo próximo do Brasil e também falar um pouquinho do nosso futebol local aqui. Vamos ao intervalo, fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte e hoje o meu convidado aqui é o jornalista Augusto Ittner. Lances polêmicos na estreia do Brasil, foi pênalti, não foi? O lance do gol da Suíça, a falta em cima do zagueiro Miranda e o tal árbitro de vídeo. Nesse caso, o titular era um italiano e o reserva era um argentino. Eu tenho que entender um pouquinho melhor o que é esse árbitro de vídeo ainda. Se realmente ele fala para o juiz, no ouvido do juiz, e aí ele não tem necessidade de parar o jogo, para ir lá, olhar, tudo bem, ele deve ter tido essa avaliação, mas precisa entender um pouquinho melhor o que é isso. No jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, teve mais um pênalti marcado por árbitro de vídeo, em que ele não marcou um pênalti claríssimo num carrinho, ele não marcou, no contra-ataque a Coreia do Sul vinha contra-atacando com potencial de fazer o gol. Quando a Coreia do Sul chegou próximo do ataque, onde poderia finalizar, ele parou o jogo, ou seja, ele parou uma provável situação de ataque da Coreia do Sul, foi lá, checou e marcou o pênalti. Ficou claro que não faltou um critério específico para aquele momento. Se você acha que tem uma discussão sobre um pênalti, você tem que esperar o lance acabar. Ele não esperou o lance acabar por conta da chegada da Coreia do Sul. Porque se a Coreia do Sul, vamos lá, hipoteticamente, faz um gol no contra-ataque e teve o pênalti marcado, ele tem que cancelar o gol.
da Coreia do Sul Tem que e voltar marcar, atrás. tem que voltar atrás. O gol complicado. não vale e faz o pênalti. Então tem toda essa questão que precisa ser trabalhada com mais calma com os árbitros. Mas eu acho que é o momento do futebol parar de ser tão conservador, parar de ser tão ranzinza e começar a investir sim em tecnologia. A linha de gol foi ótima, foi usada inclusive no jogo contra da França com a Austrália também, o gol contra do lateral direito australiano. Mas ali também o árbitro de vídeo funcionou nesse jogo. Funcionou também naquele momento, enfim, teve 2 momentos usados. Tem que usar, não adianta dizer que isso vai queimar o futebol, a gente logo vai se acostumar com isso, né? Não pode ser tão ranzinza a ponto disso. Pois é, mas enfim, é que a orientação da FIFA é de que o lance do gol seja revisado. Todo lance do gol, todo gol tem que ser revisado. O pênalti são 2 vias. Pode vir um lance duvidoso, pode vir do árbitro de vídeo, como o árbitro de campo pode e deve sugerir a observação. Agora, num todo, no que a gente viu até aqui, é uma Copa que promete, a gente falou do equilíbrio nas partidas, as primeiras até aqui, o que tu desenha nessa Copa aí? É uma Copa que a gente vai saber o que vai acontecer na segunda rodada. Quando começar a segunda rodada, que é amanhã, inclusive, já que o jogo da Rússia com o Egito dá o pontapé para a segunda rodada. Ali a gente vai ver quem é de quem, nessa história toda. Teve esse equilíbrio, não acho que as seleções de menor porte vão conseguir manter esse super equilíbrio contra as de maior. Por exemplo, Irã e Marrocos vão conseguir segurar Portugal e Espanha? Provavelmente não. E aí você vai criar um outro nível nessa Copa do Mundo a partir da segunda rodada para entender melhor o que vai acontecer. Não acho que a gente vai ter uma grande surpresa. Não acho que a gente vai ter uma Coreia do Sul de 2002 chegando na semifinal. Uma Costa Rica. Uma Costa Rica. Não acho que a gente vai ter uma Turquia de 2002, por exemplo. Agora, Augusto, eu imagino que algumas seleções e de tradição podem e devem se ajustar. A Argentina é uma que deve se ajustar em meio à competição. Mas a Argentina vai crescer. Mas a Argentina está com mania de não se ajustar em competições. Agora, o México, que costuma ganhar dos grandes e perder para os pequenos, começou bem, né? E o Osório parece que implementou um jogo de marcação e de velocidade. Mas perdendo muito contra-ataque. E olha Como perdeu contra-ataque? Sim, e olha só que situação. O Brasil, que está no grupo E, né? Vai cruzar, se for o primeiro, com o segundo do F, que é o grupo da Alemanha e do México. E ali, um ou outro vai cruzar com o Brasil já na próxima fase. Né? O Brasil classificando, lógico. Para começar. E a Alemanha também, por exemplo. Né? Tem que ser aquele discurso sabe aquele discurso de clichê de técnico, né? Você não pode escolher adversário, ponto final. Você está numa Copa do Mundo, você já está na principal competição de futebol entre seleções do planeta. Você vai querer ficar cruzando com adversários mais fracos nas oitavas de final? Você não pode ficar escolhendo. O Brasil passou em 2002 pela Bélgica nas oitavas de final, pela Inglaterra nas quartas de final, e aí foi pegar a Turquia na semi. Então você não pode querer ficar escolhendo, tem que pegar e ponto final. Não há dúvidas. Agora, em relação ao craque da Copa, o Cristiano Ronaldo já disse a que veio. Né? É o artilheiro, né? Com 3 gols. Sim. O Messi. E aí não tem como fugir dessa comparação, né? Alguém pode se apresentar como o craque da Copa ou vai ficar entre esses dois? O Messi, como sempre na seleção, deixa a desejar, pelo menos até aqui provou, e o Cristiano já, mesmo com uma seleção que não lhe dá o suporte, né, coletivamente, ele está fazendo a diferença. Tem potenciais, né? Porque como tá só na primeira rodada, tu tem o potencial aí de muita coisa acontecer na segunda e na terceira, para seleções que talvez não passem, por exemplo, o Egito do Salah. Pois é, que nem jogou ainda, se espera que ele jogue. A Federação Egípcia já confirmou que ele joga, inclusive. Sim, mas no primeiro jogo ele só ficou de fora. Ficou de fora. Por exemplo, Neymar, tudo bem, não foi a 8ª maravilha do mundo no jogo contra a Suíça, mas ele pode desequilibrar? Pode. E aí pode ser um dos caras. A gente teve Furlan já, Diego Furlan do Uruguai, como o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Então, muita coisa pode acontecer. Tem o Cavani lá no Uruguai agora, tem o Soares. Mas muita coisa, tudo indica que o Cristiano Ronaldo, pelo fato de ele ser esse personagem que ele é, pelo momento que ele vive, ele ser esse cara. Embora ele não tenha um grande subsídio dos jogadores que são seus companheiros de seleção. Diferente do Messi, que tem um potencial maior de ser esse cara da seleção argentina por quem ele tem do lado dele. Tá aberta essa questão de melhor da Copa também. E esse fato de melhor da Copa vai ser também, acho que vai ditar a bola de ouro da FIFA. Não há dúvida. Que há quem diga que está entre Salah e
e Cristiano Ronaldo. E como os dois estão em seleções parecidas que não dão suporte a eles, quem se sair melhor vai levar E quem está no prejuízo é o Salah, porque não jogou a primeira partida, pode jogar 2 e terminar para ir à Copa. Exatamente. Né? Esse que é. O Cristiano, pelo menos para a próxima fase, garante. Né? Acredito que sim. O Cristiano Ronaldo ele está num momento até melhor. Embora o Salah tenha tido uma Premier League muito boa pelo Liverpool, ele não ganhou, não conquistou nada. Embora tenha chegado na final da UEFA Champions League, enfim. Então você tem o Cristiano Ronaldo com melhor condição de ser A gente fala de alguns nomes aí, mas daqui a pouco vai aparecer alguém, como está aparecendo já alguns goleiros, né, que estão se destacando. E como tu disseste, estamos no começo da Copa, meio à fase de classificação. Imagina quando ela entrar lá na fase seguinte, né, na fase decisiva. Augusto, trazendo o assunto aqui para a nossa realidade, né, o Blumenau, agora na Série B, o Metropolitano na Série B do Campeonato Catarinense. Os dois já vão agora, nessa quarta-feira, para a 4ª rodada. O Metropolitano jogou no domingo, empatou em casa com o Almirante Barroso 2-2. O Blumenau jogou lá na cidade de Jaraguá e venceu no domingo o Juventus por 2-0. Já sem o técnico Rony Aguilar, que saiu do clube. E agora na quarta-feira, 20h30 da noite, o Blumenau recebe o Marcílio Dias e o Metropolitano joga em Joinville contra um dos líderes, né? O Fluminense lá na Arena Joinville. Qual é a tua avaliação assim dessa largada de Blumenau e Metropolitano na Série B do Catarinense? O Blumenau tem, na quarta-feira, em casa contra o Marcílio, o jogo em que ele vai dizer se o que aconteceu domingo em Jaraguá do Sul foi um acaso de jogadores que estavam a fim de mostrar serviço para um auxiliar técnico que foi o Jefferson Menezes, que poderia ditar quem vai ficar ou não no clube após essa transição até de diretoria. E o Metropolitano tem um jogo da verdade do primeiro turno para mostrar se, tudo bem, você jogou melhor contra o Juventus e perdeu por 2-0. Sim, acredite se quiser, o Metropolitano jogou melhor, né? E perdeu. E uma falha lá naqueles 2 pênaltis. Falha dupla do Douglas Silva. Que fez os 2 pênaltis. Foram as chances. E no domingo também teve falha. Exatamente, jogo com do o goleiro Igor Keller. Enfim, e um jogo que jogou melhor de novo contra o Almirante Barroso e que acabou empatando por vacilos defensivos de novo. Daí tem o jogo da verdade contra uma incógnita, que é esse Fluminense de Joinville, o jogo que acontece inclusive na Arena. Sim. Os dois têm jogos da verdade nesse fim de semana. Isso é muito interessante. O Blumenau ele vem muito empolgado, porque tudo indicava que poderia dar certo. Tudo. Perdeu o técnico na sexta-feira, depois de declarações na derrota para o Guarani de Palhoça por 5-2. Vem dessa dificuldade administrativa, dessa disputa jurídica pela presidência do clube. Tudo indicava que podia dar errado. Foi lá, ganhou do Juventus, então líder. Essa Série B do Catarinense não dá para prever absolutamente nada. Os jogadores do Blumenau foram guerreiros domingo, nessa vitória. Foram guerreiros e mostraram que é possível, com um pouquinho mais de estrutura, surpreender na competição. Mas eles precisam desse pouquinho mais de estrutura no final das contas. Eu falei que o Fluminense é o líder, tem 7 pontos, mas devido à liderança com o Camboriú do Mauro Ovelha. Isso. Né? E que joga em casa nesse meio de semana também, pode já somar ainda mais aí nessa pontuação. Agora, a exemplo do Metropolitano, que está aquém, me parece, é o Marcílio Dias, por toda a sua história, a sua tradição no futebol, né? De novo, o Marcílio está tendo como pedra no sapato o fato da competição ser sub-23, o que eu particularmente acho ridículo para uma competição profissional. Competição profissional não tem que ter... Porque parece que são apenas 5 jogadores com idade acima na de 23. súmula. Se fosse nos 11 que estão jogando, até tudo bem. Mas é na súmula. Então você pode ter 3 jogando e 2 no banco de reserva, que está o limite estourado. Então o Marcílio pecou muito ano passado, em que já tinha um elenco formado e que a competição foi definida como sub-23, e está pecando de novo nesse ano. As equipes estão tendo que se adaptar muito. Você trazer jogadores sub-23 com qualidade, ou ele é um cara que ele vem de algum time grande e que ele é uma promessa, ou ele é das suas categorias de base, ou ele é uma grande incógnita. E o Marcílio está pecando nessa incógnita. Pois é, só começo da competição, evidentemente que daqui a pouco as coisas tendem a melhorar, o que me chamou a atenção do ponto de vista e até negativo, e a prova está aí nos estádios, 150, 200 pessoas a cada jogo. 300 vão ter no Metropolitano. Pois é. E agora, confrontando com jogos na TV de Copa do Mundo,
Né? O Metropolitano não jogou no horário do jogo da Alemanha e depois colado o jogo do Brasil. Tá tendo, as diretorias estão tendo Eu só queria dizer que, encontrar. por que essa competição não iniciou antes ou não deixaram passar para realizá-la depois da Copa? Acho que o objetivo disso foi não paralisar uma competição que ela já é muito deficitária para alguns clubes. Então imagina, você começa a competição em março, disputa um mês, para a Copa do Mundo. Você tem um mês de clubes pequenos pagando salário para jogadores. Poderia ser depois da Copa, né? Poderia ser depois da Copa, aí que tá. Daqui Poderia 20 ser. dias, um mês a mais, um mês a menos. Mas de qualquer forma, as diretorias ter que adaptar horários com relação à Copa do Mundo é complicado. E não dá para questionar o torcedor. Não é todo mundo que tem como seu clube do coração única e exclusivamente Metropolitano, Blumenau, Marcílio e por aí vai. As pessoas têm um outro time. Os que não têm são os que estão no estádio domingo, 11 horas da manhã, no frio, vendo o jogo. Na verdade, parou a Série A do Brasileiro, porque a Série B tem continuidade agora. Para no dia 20 e pouco. Mas tem jogo já nesta Isso. terça-feira. O Avaí Tem. joga em casa com o Guarani de Campinas. O Criciúma vai a Pelotas na quinta para enfrentar o Brasil. O Figueirense também tem compromisso fora de casa com o Coritiba, né, no sábado. Aliás, o Figueirense e o Avaí estão dividindo o segundo lugar, atrás só do Fortaleza do Rogério Ceni. Contrapartida, o Criciúma está lá embaixo, é o penúltimo colocado. E o Joinville nem se fala. Esse é o último colocado da Série C, perdeu domingo lá pro Ipiranga em Erechim por 2-0, tem 7 pontos e vai jogar agora com o Tombense lá de Tombos, a próxima. Onde nós estivemos, Com inclusive. o Metropolitano. Pois é, o 2015. Augusto e o Tubarão, que tem jogo de volta no final de semana lá em Porto Alegre contra o São José, no jogo de ida das oitavas da Série D, empatou 1-1, começou bem a fase de classificação e agora... Penou para passar pelo Brusque, empatou com o São José e agora tem um jogo difícil. Lá em Porto Alegre. Se o jogo for em Passo da Areia mesmo, No gramado sintético, grama sintética. Privilégio já para o São José. E aí Mas vai ter deve que se mandar adaptar. lá, tem sido Deve lá mandar. os jogos. O que faltou dizer aqui, o Metropolitano Sub-20 ganhou o Municipal da Liga ao vencer o jogo do Guarani sábado por 3-2, né? Isso, é o trabalho de base com o Metropolitano, que é isso que eu falei antes dos jogadores Sub-23, né? O Metropolitano tem esse trabalho de base, só que não está conseguindo colocar ainda. Os jogadores não estão se achando nesse momento do campeonato. Talvez seja o começo, nervosismo, encaixar um pouquinho melhor a preparação dos atletas. Mas está faltando alguma coisa, tanto é que a diretoria está se reunindo e deve anunciar reforços já nesse início de semana. Augusto, te agradeço, muito obrigado pela visita aqui. o convite. Para ser assim, na batata, Na batata, quem vai ser o campeão do mundo? Brasil. E como torcedor brasileiro que sou, não tem outra alternativa, né? Sem clubismo, Brasil. Então, tomara que as coisas se encaminhem. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, hora brasileira, o Brasil enfrenta a Costa Rica no segundo jogo do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, grupo E da Copa do Mundo. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes. Esteve comigo aqui no programa o Augusto Ittener, jornalista do Jornal de Santa Catarina, do grupo NSC. Agradeço lá a sua empresa por ter facilitado a tua vinda aqui e a tua boa vontade de estar sempre aqui conosco. Muito obrigado. Hein? Um abraço, Minoso. E assim estamos concluindo o programa. A todos um grande abraço e até a próxima.